Olá, gente. Este é um vídeo curto para falarmos sobre o filme Old, Tempo, do diretor e roteirista M. Night Shyamalan. Então eu vou citar 3 problemas da narrativa, que são bastante claros no filme. A primeira é o vilão invisível. Old não possui um vilão visível, né? Materializado em tela. O vilão do filme é a passagem do tempo. Este é um filme de prisão e também de maldição, em que os personagens estão amaldiçoados por algum problema, alguma modificação corporal, etc. Há vários filmes que tratam sobre, que têm a mesma característica, né? Como o filme As Ruínas, de 2008, além de outros. O problema desse filme é que não há um vilão visível, material em tela. Só que o cinema é uma arte audiovisual. O roteirista, então, ele parte para criar cenas de suspense e tensão, antagonistas superficiais. Ele inventa antagonistas. Então ele pega os seres humanos, quem está na ilha, e começa a fazer com que esses personagens se tornem vilões na trama. Só que, como isso é feito no filme, é completamente artificial e sem sentido algum. Então, em certo momento, um personagem ele começa a ter sinais de Alzheimer e começa a querer utilizar uma faca e começa a ter ações racistas. Uma outra personagem também tem mal de Alzheimer e começa a ter alucinações e agir de forma violenta. Isso é tudo feito de forma muito artificial e claramente isso é realizado porque o roteirista não tem um vilão visível. As Ruínas, por exemplo, por outro lado, tem um vilão visível, que é a vegetação do local. Então é um filme de terror psicológico e thriller, assim como Old, mas que não requer tanto assim de personagens antagonistas artificiais na trama. O que leva ao segundo problema do filme Old, que é a falta de intelecto dos personagens, falta de raciocínio lógico, de inteligência. Os personagens agem de forma muito estúpida e burra. Então, em certo momento, um personagem que deveria estar cuidando de uma arma branca, né, de uma faca pontiaguda, ele simplesmente deixa o objeto ali, livre e solto, para outro personagem pegar e utilizar isso como uma arma para tentar assassiná-los. Isso também ocorre frequentemente na trama. Os personagens são deixados livres e soltos. Os personagens mais perigosos da trama são deixados assim e ninguém faz nada a respeito. É completamente inverossímil. Então, a estupidez dos personagens para criar situações dramáticas, para auxiliar o roteirista, faz com que as situações se tornem cômicas e completamente inverossímeis e estúpidas. Outro problema do filme é como o roteirista ele é obcecado por utilizar profissões e profissões esquisitas. Então nós temos aqui uma pessoa que trabalha no museu, uma psicóloga e um cara que lida com seguro. E isso é tudo jogado numa trama que não tem nada a ver com essas profissões e, portanto, fica completamente inorgânico. Observe a diferença entre o filme orgânico como O Fugitivo, por exemplo, em que Harrison Ford interpreta um médico, só que a narrativa e a conspiração por trás do assassinato da mulher dele tem tudo a ver com a profissão dele. Tem tudo a ver com a profissão dele. Em Old, isso não ocorre. Tudo que ocorre, todas as profissões, não tem nada a ver com a história, então, assim, fica tudo inorgânico e completamente inverossímil e, mais uma vez, ridículo. Então, em certo momento, por exemplo, o personagem vai nadar e fala: eu fiz curso de natação. A outra personagem, ela quer gerir um pouco o que está ocorrendo e gerir o aspecto emocional dos personagens, e ela fala: eu sou psicóloga. E a outra personagem vai soltar um comentário sobre o processo rápido de envelhecimento de um processo da petrificação lá do defunto, e ela fala do cadáver, né? E ela fala: olha, eu trabalho em museu e sei desse conhecimento.
Isso é completamente ridículo. É, como em contraste a isso, nós temos o belo trabalho do roteirista em As Ruínas, um filme de 2008. Lá os personagens só são estudantes, são meros estudantes e possuem conhecimentos básicos de matemática, medicina, estatística, etc. E não há nada. Cada personagem não precisa ter uma profissão para agir da forma como eles agem, porque são conhecimentos mundanos. Então não há nenhuma necessidade, quando você tem ações mundanas, como nadar, cortar um corpo, né? Não existe a necessidade do roteirista de criar uma profissão para aquilo. Não há essa necessidade. E fica ainda mais ridículo quando todos os personagens possuem profissões. Por quê? Por que não ter apenas um médico só na trama e deixar todos os outros personagens com profissões nada a ver e eles terem que lidar com essa problemática, né? Que é a incapacidade que eles têm. E para fechar esse vídeo, eu quero falar de algo ridículo que ocorre na trama, que é um certo personagem escalar um paredão, né, de rocha, de montanha. E só que isso não é justificado pelo roteiro. Como é que uma personagem conseguiu fazer aquilo, fazer aquela façanha? E nesse momento que o roteirista deveria explicar isso, ele não explica. É um desastre. Hoje é um desastre em termos de roteiro. Só que eu quero falar porque eu acho que o M. Night Shyamalan anda fazendo isso. Eu acho que ele criou um estilo próprio. Ele observou que há um nicho cinematográfico que o adora, que são pessoas que gostam de filmes um pouco esquisitos, estranhos, filmes de arte. E ele percebeu que o público médio e o público grande do filme de horror não dá a mínima para esses erros de roteiro. Então ele continua fazendo. Ele criou um estilo próprio que alegra essa parte do nicho. E como o grande público não dá a mínima, a bilheteria dele é sempre alta, ele não faz questão de mudar. Eu acho que realmente ele sabe escrever roteiro. Ele conseguiria escrever falas dinâmicas e rápidas, mas ele não quer. Ele quer personagens falando de forma pausada e ele quer essas profissões esquisitas na trama dos filmes dele. E pronto. É uma escolha do roteirista e é uma escolha minha criticá-lo por isso, né? E esse é o vídeo. Fazia muito tempo que eu não gravava nada do canal e resolvi gravar esse vídeo rapidamente aqui. E vou continuar gravando os vídeos mais com a qualidade pior, visivelmente, mas com maior frequência aqui no canal. Então espero que vocês curtam o vídeo e compartilhem. Boa tarde.